Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana, continuando com o episódio, né, da semana passada. Esse episódio dessa semana é uma extensão necessária, obviamente, porque dá o desfecho em relação ao Lapras, que, bom, eu julgo ser muito importante esse momento de encontro com o Lapras, e a gente vê aqui um Pokémon que, apesar das cicatrizes, eu acho que feridas continuam abertas dentro desse coraçãozinho do Lapras, porque, bom, saudade, eu acredito que é um sentimento que machuca bastante também. Então, hoje a gente vai acompanhar um pouquinho dessa história do Lapras, esse desfecho. Deixa seu like, ele ajuda demais, e bora lá começar com o vídeo de hoje. Não esqueça de usar o link do Amazon aí na descrição se você quiser ajudar o Kemi. Faça navegação pelo Amazon com o meu link. Bora lá para mais um vídeo? Bora lá. Bom, o episódio, pessoal, ele começa com o Terapagos e o Lapras basicamente interagindo. Porque o Terapagos, ele meio que cumprimenta o Lapras. Depois que, né, ele dá aquele grito no episódio final, no último episódio, e eles se encaram e, aparentemente, rola um lance ali meio de aura, assim, uma coisa de energia que ambos trocam, como se eles tivessem se identificado, né? Tipo assim, há quanto tempo? Só que o Lapras parece meio relutante em querer lidar com Terapagos, e aí ele vai até o bando dele, né? Que ele ajudava a roubar os marinheiros, etc. Aqueles outros Pokémon. E aparentemente ele meio que dá um grito, vamos dizer assim, vão em frente, né? E os Pokémon querem atacar os Trovonautas pela comida. E a Liko e o Roy acabam querendo fazer a linha de frente com o Fuecoco e o Sprigatito, tadinhos, né? Mas a intenção sempre é boa, e aí todos os Trovonautas se juntam também pra ajudar. Bom, e aí uma lutinha inicia-se ali, né? Com o Sprigatito, o Fuecoco e os outros Trovonautas, mas eles percebem que são muitos Pokémon. E aí a Diana chega com o Arcanine pra salvar o dia junto com o Fridge, o Charizard e o Capitão Pikachu. E, bom, os outros Pokémon ao lado do Lapras percebem que não vão conseguir fazer nada, e o Lapras acaba então decidindo ir embora com os seus capangas, vamos dizer assim, inicialmente, né? Seus amigos, eu acho que é melhor. E aí o Fridge decide que, bom, é melhor seguir eles e ver até onde eles vão. E aí eles iniciam essa jornada, vamos dizer assim, no meio do mar. E é bem legal porque o Ludlow acaba guiando, né, o Brave e a Sag. Então, todos eles vão direto ao Lapras. Bom, e no meio dessa busca, enquanto eles vão seguindo o Lapras e os seus amigos, começa uma conversa sobre explicar que o Lapras, na verdade, era um dos envolvidos junto com esses Pokémon para ludibriar os marinheiros com a sua canção, para que os outros Pokémon pudessem roubar. E o Fridge diz que uma das coisas que fizeram eles acreditar nisso foi por conta de Pokémon que não deveriam estar ali no meio do mar. Então, aparentemente, é como se eles fossem uns piratas. E é interessante porque a Diana acaba trazendo um dilema aqui, né? Uma coisa mais ética, porque, querendo ou não, a Liko e o Roy acham errado o que o Lapras e os capangas deles e os amigos deles estão fazendo. Mas aí a Diana diz, vocês acham que isso é ruim? Aí a Liko e o Roy dizem que sim. Mas aí a Diana coloca a ótica do Lapras. Mas será que na ótica do Lapras, o que ele está fazendo é de fato ruim? E por que ele está fazendo isso? Né? Então a gente já começa a ver uma construção aí de provavelmente os fins acabarem justificando os meios. Algumas situações estão acontecendo que, talvez para Liko e Roy, eles não entendam essa atitude dos Pokémon, mas provavelmente existe sim um motivo por trás disso tudo. E aí, eles continuam seguindo o Pokémon, só que o Lapras começa a dificultar a vida dos Trovonautas nessa perseguição, porque ele não gosta de perceber que está sendo seguido. E aí, pra Wailord e os outros Pokémon ganharem tempo, o Lapras fica pra trás e meio que, tipo assim, vai de cabeça contra
a Brave Asag, né? E logo depois manda um super raio de gelo que congela ali o dirigível e ele fica preso no mar. É bem interessante essa cena. Mas a gente percebe como o Lapras, ele cuida de todos ali dos seus amigos e, bom, ele é casca grossa mesmo. Ele faz essa linha de frente e, enfim, eu acredito que ele quer ver bem os seus aliados, os seus amigos, e nem que ele precise fazer de tudo para parar, né, aquele dirigível, para ele não seguir mais seus amigos, ele vai fazer. Então, o Waylord e os outros acabam desaparecendo ali, né, no meio do oceano, e o Lapras consegue ganhar tempo e logo em seguida voltar até o Waylord e os outros. Mas eles não querem deixar o Lapras ir embora. E aí eles até perguntam pro Fridd, você vai deixar que as coisas terminem assim? E o Fridd diz que de jeito nenhum. E a Liko reflete que é muito importante que ela encontre com o Lapras, porque ela quer entender este Pokémon. Porque ela percebe que há um sentimento estranho do Lapras depois que ele interagiu com o Terapagos. E ela quer entender, porque ela sentiu algo que não estava bem ali com aquele Pokémon. E, bom, o Fridd então vai tentar bolar alguma coisa. E uma coisinha já começa a surgir, porque eles encontram a caixa que, enfim, era de berries e comida que esses Pokémon acabaram pegando dos marinheiros. E ela está jogada ali na água. E eles acabam tendo uma ideia. A Liko então acaba dizendo que, bom, se eles não podem seguir o Lapras, por que não esperar por ele? Então, uma ideia aparentemente pipoca ali na cabeça da Liko. Ela acaba colocando o cinto do Lucius e pegando as Pokébolas ancestrais. Aparentemente, ela tem uma ideia. Bom, e esse plano da Liko, na verdade, é chegar até o local que o Lapras está indo. E em base dessas caixas jogadas pelo mar, com a ajuda do Charizard e do Fridd, eles saíram voando e eles conseguiram levar vários mantimentos para o esconderijo do Lapras e dos outros. Quando o Lapras chegou lá, ele foi surpreendido pela Liko, pelo Fridd e por vários outros Trovonautas junto com comida Pokémon. A Liko, então, oferece como se fosse uma forma de, tipo assim, Lapras, está tudo bem, então a gente veio te dar o que vocês estavam procurando e a gente precisa conversar, porque o Terapagos aqui aparentemente quer voltar para Laqua e com isso ele precisa também da sua ajuda. Então começa uma conversa da Liko e o Lapras inicialmente fica um pouco nervoso porque ele não entende muito bem o que está acontecendo, mas a gente não pode esquecer que o Lapras, acredito que de todos os Pokémon ali presentes, vai ser provavelmente o que mais vai compreender a Liko, porque, bom, a gente sabe que o Lapras é um dos poucos Pokémon de fato que compreendem bem a língua humana e ele passa a prestar atenção nas palavras da Liko. E então o Terapagos começa a interagir com o Lapras e a Liko pede por favor para que ele ajude, né, o Terapagos chegar até Laqua. E aí o Terapagos força uma energia que faz com que os Pokémon das Pokébolas ancestrais que estão com a Liko saiam de suas Pokébolas. E com isso o Lapras dá um grande grito que emana também uma energia e faz com que a gente veja um flashback e é o Lucius. Nesse flashback aparentemente tem uma mensagem do Lucius dizendo muito obrigado a todos os Pokémon dele por ter chegado até ali. E ele diz que ficará em Laqua e vai esperar por eles. Ele promete não morrer e estará lá esperando. Isso talvez indique a possibilidade do Lucius estar vivo depois de tanto tempo. Talvez esse local, que é considerado por ele um paraíso, manteve também vitalidade dele. Então, quem sabe ele pode sim ainda estar vivo, por mais incrível que pareça. Bom, vamos ficar atentos nisso. E aí o flashback acaba e a gente percebe que Lapras começa a chorar, porque acredito que ele sente muita falta do seu treinador. E com isso ele meio que esboça a possibilidade de ir com a Liko.
Enquanto isso, os Pokémon acabam pegando vários mantimentos que os Trovonautas trouxeram, né? É uma cena bem interessante ali, ver a felicidade deles. Bom, e aí o Brave Asagi acaba chegando junto com os outros Trovonautas. É um momento bem interessante porque a gente descobre, né, que o Arcanine acabou, enfim, derretendo todo o gelo que envolvia o dirigível, e eles conseguiram chegar até ali. Eles já tinham comido algumas berries, compartilhado algumas berries com os outros Pokémon, mas aí chegou o Murdoch e ofereceu diversos biscoitos que ele havia acabado de fazer. E aí todos ficam confraternizando ali, e tem um diálogo muito importante da Liko com a Diana, que é sobre as decisões que os Pokémon fazem. E a necessidade deles, que às vezes os humanos podem não compreender. Porque os humanos aparentemente vivem numa sociedade onde há coisas que se faz e coisas que não se fazem. Coisas que são consideradas boas e ruins. Mas isso talvez não se aplique totalmente ao mundo Pokémon. Porque, querendo ou não, é a natureza deles. E se eles precisam ir em busca de comida para compartilhar com seus semelhantes, eles vão fazer da maneira que precisar, porque eles precisam sobreviver nesse mundo. E aí a Diana fala uma coisa muito importante: humanos e Pokémon sempre coexistiram, mas o que liga os humanos com os Pokémon são os treinadores Pokémon, ou seja, aqueles que fazem esse intermediário, né? Quando o Pokémon se permite ser treinado, mas o humano permite ser também o treinador do Pokémon e que aquele Pokémon seja treinado por ele. E é uma troca, é uma conversa, é um elo, é um vínculo. Então é a ponte que conecta essa natureza dos Pokémon com a natureza dos humanos. Então, assim, querendo ou não, é uma frase bem interessante dela, uma analogia bem interessante para dentro do universo do mundo Pokémon. E aí, a Liko, depois dessa conversa, vai até o Lapras e diz que ela tem um favor. E, enfim, se ele pudesse aceitar esse pedido dela. Bom, e aí esse pedido nada mais é que a Liko pedindo pro Lapras ir junto com ela e os outros Trovonautas para Laqua, para completar esse pedido do Lucius, né? Dos Pokémons dele reencontrarem com ele em Laqua. E, bom, eu achei esse momento bem interessante, porque o Lapras ele não tinha a sua Pokébola ancestral com ele, mas o Ambipom trouxe, porque aparentemente foi algo que o Lapras deixou de lado, mas os Pokémons aliados dele guardaram. E aí o Lapras, acho que pensou bem e decidiu que iria junto com a Liko, e acaba entrando na Pokébola. Os outros Pokémon vão ficar bem ao lado do Wailord, que inclusive também sabe usar névoa, né? Mist. E eles acabam seguindo o caminho deles pelos mares, porque eles vão continuar sendo o que eles são, os piratas Pokémon ali desses mares e, enfim, tentando sobreviver nesse mundo. E, consequentemente, depois dessa situação toda, depois que o Lapras entra na Pokébola, o Wailord vai embora, é possível observar o Rayquaza no céu. Aparentemente, essas situações estão chamando a atenção dele. E ele, finalmente, reaparece depois de um bom tempo. E o episódio termina assim. Bom, chegamos basicamente à metade da coleta dos Pokémon. Faltam mais 3, o Kleavor, o Entei e o Rayquaza. O próximo episódio, julgando pelo calendário, é um episódio bem especial. E de fato porque é esse reencontro com o Rayquaza. E muitas coisas podem surgir desse episódio pelo preview. Quero conversar sobre esse preview durante a semana com vocês. Mas com o preview a gente percebe que, bom, o Amichu vai acabar aparecendo. E muitas coisas podem acontecer a partir desse encontro com o Rayquaza, encontro com o Amichu, enfim. Sem falar de talvez uma possível divergência de ideias ou pensamentos do Rayquaza com o Terapagos. Mas, o episódio de hoje. Episódio muito interessante, apesar que ele só reafirma situações que a gente já, como telespectador, já tinha pegado, né? O lance do Lapras, ludibriar os marinheiros, o Wailord, ir lá junto com os outros Pokémon e roubar tudo, enfim. Mas, eu acho que essa mensagem do Lucius em relação ao encontro com os Pokémon, né? Em Laqua, nos dá a ideia de que ele está vivo.
E assim, eu quero acreditar na possibilidade dele estar vivo, porque eu acho que não vai ter outro ser que vai nos dar a imersão que a gente precisa sobre toda a viagem dele, se não for ele mesmo. Então, assim, por mais que a gente possa ler algum tipo de fragmento da história dele, contado por um outro personagem, vai ser muito legal ver o próprio personagem contando pra todos as suas aventuras e o que levou ele até lá e por que as coisas ficaram como ficaram e esses Pokémon ficaram como ficaram. Então, assim, acaba sendo um trajeto interessante que a gente tá acompanhando aqui. E essa parte do Lapras me toca muito, porque, como eu falei no episódio passado, a gente tá acostumado com a doçura dos Lapras, né? Então, assim, poucos Lapras apareceram no anime Pokémon, mas se você joga Pokémon desde sempre, você sabe que Lapras tem essa doçura nele, né? É um Pokémon que costuma ser muito dócil e amável, e enfim. Mas esse teve que sobreviver da maneira que deu. Mas, apesar dele ser casca grossa, por dentro ele estava completamente mole, né? Porque o coraçãozinho dele provavelmente, assim, esbanjava muita saudade do seu treinador. E, assim como o Moltres, acredito que o Lapras, assim, tinha um sentimento muito grande pelo Lucius, né? Porque a gente percebe nas lágrimas dele ali. Então, há maneiras de sofrer, né? E a do Lapras, ele encontrou um refúgio ali entre os outros, auxiliando, né, esses piratas Pokémon, mas ao mesmo tempo, acredito que ele nunca deixou de pensar no seu treinador. E, obviamente, com a chegada do Terapagos até ele, e, enfim, mostrando pra ele que eles estão numa missão de voltar até o seu treinador, eu acho que isso fez com que o Lapras, de alguma forma, quisesse, pelo menos tentar, né? Então, eu gostei muito desse episódio. É um episódio muito, muito soft, muito gostosinho de acompanhar. E, assim, esse momento do Rayquaza me chama bastante atenção. Porém, eu achei que esse episódio poderia ter sido um pouco mais... eu não digo violento, eu digo, assim, mais batalha. Eu queria ter visto um embate maior do Lapras com os Trovonautas antes do desfecho, né? Antes de ele se mostrar... tão querido como todo Lapras é. Eu acho que há certos momentos assim que Horizontes não consegue balancear bem. E aí a gente tem essa ausência, né? Porque são batalhas bem cruas, como sempre, com o Sprigatito e o Fuecoco. E parece que, tipo assim, esse elemento em Horizontes, de fato, não é o maior foco. E a gente até entende isso. Mas há momentos que pedem pra isso, sabe? Então, eu sinto falta desses elementos no anime Pokémon. Essa, sim, é uma crítica para Horizontes por completo, assim. Eu sinto falta desses elementos de batalha de forma grandiosa, sabe? O Capitão Pikachu, ele atrapalha, mas quando ele aparece, ele traz um pouco desse elemento. Mas eu sinto falta disso. Senti falta disso com o off-screen, a Mitchell e do Fridge saindo da caverna na época do Moltres. Sinto falta aqui. Eu acho que são momentos que eu gostaria de ver com mais intensidade quando há necessidade deles acontecerem. É esse o meu ponto de vista. E tem uma outra coisa que vem me incomodando muito, e eu espero que depois desse encontro com o Rayquaza, etc., essas coisas mudem um pouquinho. Interações com esses Pokémon do Lucius. Por mais que eles não sejam Pokémons que talvez fiquem eternamente ao lado de Liko e Roy, é muito estranho saber que eles estão basicamente, novamente, talvez, adormecidos nas Pokébolas até que o Terapagos os invoque de alguma forma, né? Eu gostaria de mais interação com esses Pokémon, mas eu acredito que não faz parte também da ideia do roteiro no momento. Porque é tão estranho, né? Saber da presença deles ali e eles simplesmente não estarem na ativa. É uma coisa que me incomoda um pouco. Mas quando o Terapagos chama eles, pelo menos para ajudar a convencer a trazer o Lapras de volta para o caminho de ir atrás do Lucius, é uma coisa interessante, mas me incomoda um pouquinho. E por fim, assim, a ideia da Liko. Foi interessante a decisão da Liko de chegar antes do Lapras, se guiando pelos restos das caixas ali
que eles deixaram pra trás, que foi uma pista que eles conseguiram chegar bem mais rápido e surpreender o Lapras e mostrar que eles estavam em paz. Episódio muito interessante e fecha com chave de ouro com as palavras da Diana em relação à natureza do mundo Pokémon. Porque a gente sempre vai entrar em conflito em muitos episódios com coisas que talvez você não concordaria que Pokémon fizesse, ou que você acharia estranho. E essas palavras da Diana eu acho que são coisas que a gente tem que levar para qualquer momento que a gente assistir Pokémon, em qualquer mídia, né? Porque não é muito diferente da natureza dos animais. Mas esse lance que ela fala sobre os treinadores Pokémon e a forma que ser um treinador é a ponte entre o Pokémon e o humano é tão legal, né? É tão a gente que acompanha e que joga. Então eu achei isso muito sensacional dessas frases dela. Então foi um episódio bem interessante e emocionante na perspectiva inclusive do Lapras e também nas frases da Diana. Vou pontuar aqui também o nosso Quagsire ali do Ludlow, que acabou dando um Hyper Surf, assim, pra ajudar, né, o Brave Asagi conseguir bater de frente com os Pokémon no mar. Eu acabei não citando isso durante a explicação do episódio, mas antes do Lapras congelar tudo, nós tivemos esse momento do Quagsire e foi fantástico. Enfim, acho que um dos MVPs desse episódio, sem dúvida. Interessante, mas agora fico com vontade de acompanhar o próximo episódio. Um forte abraço, um bom final de semana pra vocês. A gente se vê na próxima review aqui na semana que vem. Fui! Não esquece de passar lá no Telegram. Vai lá no meu roxinho, escreve exclamação Telegram e você acompanha os nossos reacts. Tem todos os reacts de Pokémon Horizontes por lá. Bom, todos que eu fiz, pelo menos. Acho que eu não só fiz 1 ou 2. Passa lá. Forte abraço. Fui!